Bom dia, obrigado por vocês terem presenciado aqui. Sempre foi uma coisa assim que teve na minha mente, é fazer coisas grandes, né? Então, eu criei esse curso, tem bastante 80 mil alunos, e isso foi inspirado por um inglês chamado Nicholas, que ele disse que o futuro da comunidade, em geral, depende da importância que a gente dá à educação, a como transmitir o conhecimento para aquelas pessoas que vão ser os nossos futuros companheiros de comunidade. Se queremos ser mais, sejamos melhores. Melhores no sentido de compartilhar coisas. E uma coisa que eu compartilho, eu tenho assistido uma série de uma menina chamada Annie. É uma história de superação, é uma história de uma pessoa que consegue enxergar o mundo de uma forma melhor. E essa história, no primeiro episódio, teve um diálogo que me chamou muita atenção. São dois irmãos. Esses dois irmãos eles estavam esperando para adotar um menino, e aparece uma menina. E eles não querem a menina, né? Mas a irmã fala assim, por que ela pode fazer por nós, né? E ele refletiu, depois de conversar na viagem até a casa, que ela era uma pessoa especial, né? Então, o que nós podemos fazer por ela? E da mesma forma, no ensino de programação, seja para jornalistas, seja para pessoas que são iniciantes, a gente sempre tem que pensar, o que eu posso fazer pelo outro? Um bom professor é aquele que pensa no bem do aluno. Isso não acontece em geral. Alguns professores querem ferrar o aluno, outros professores não gostam de dar aula. Para compartilhar o conhecimento, em primeiro lugar, eu preciso querer o bem do outro. Tem essa frase, que é um chavão, que a gente tem que pensar fora da caixa. Uma das melhores formas de você pensar fora da caixa é você ensinar, compartilhar o seu conhecimento para pessoas que não são da sua caixa. E a comunidade Python é muito boa nisso. Ela tem, inclusive, um statement de diversidade que qualquer pessoa, de qualquer background, é bem-vinda. Na comunidade de Django também tem esse parágrafo que eu acho espetacular. Você pode estar carregando um terço, ser uma pessoa colorida, você pode ter um tatu, você é bem-vindo. Então, eu comecei essa jornada de ensinar programação para jornalistas, para pessoas de humanas, de uma forma geral, no primeiro encontro das Paileiras de São Paulo. Então, foi um encontro voltado, direcionado para pessoas que não são da área de computação. Então, vocês estão vendo que só tem eu de homem aí. E na frente, tem uma moça que é jornalista, que é a Fernanda Campagnucci, que hoje ela está de trás de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, chamada Pátio Digital, onde eles estão colocando não só os dados públicos, mas Jupyter Notebooks, para poder fazer análise de educação e etc. Eu tenho dado muitos workshops, em geral para mulheres de humanas, e tem um interesse muito grande. Então, é uma coisa assim que a gente não tem ideia do interesse que as pessoas de humanas têm por programação básica. Essa é uma foto, um curso do ano passado, só tem o de homem também, então a gente vai começar aqui. O tema da nossa palestra são as experiências de 3 meses que eu dei de programação para jornalistas da Folha de São Paulo. Foi uma iniciativa do Google New Labs. Eles fizeram uma seleção, a Folha, né, e o Google, de jornalistas do Brasil inteiro, escolheram 5, e 6 são da própria Folha. Dentro da própria Folha tinha umas 50 pessoas que queriam fazer o curso. Desses 50 escolheram alguns, né? E tinha também uma editora para coordenar a produção de matérias. Como que era o nosso dia a dia? A primeira coisa que a gente fazia é ler as notícias dos outros veículos e também da própria Folha durante 1 hora.
Então, a primeira coisa que a gente fazia no dia é ficar uma hora lendo notícias, discutindo um com o outro. Eventualmente, a editora dizia assim, isso aqui foi mal colocado, a manchete está ruim. A gente não tinha curso só de programação. Então, por exemplo, veio um cara do IBGE para falar sobre como são os dados públicos do IBGE. Então, a gente tinha surpresas, como, por exemplo, o IBGE tem uma API de agregados. A gente pode consultar, por exemplo, o crescimento da produção de uva no Pernambuco. Hoje, Pernambuco produz mais uva do que o Rio Grande do Sul, um crescimento de 150% por ano. O Rio Grande do Sul tem um crescimento de 8%, 10%. O que é uma pessoa do DataSUS, uma pessoa que veio falar sobre legislação, e, claro, programação, que foi a parte onde eu tive mais envolvido. Não só conceitos básicos, a gente começou com o Hello World, if, while, função, mas principalmente fazer pautas reais. A programação para jornalistas tem várias coisas concretas e interessantes a oferecer. Extração automática de dados, análise posterior desses dados públicos, você conseguir fornecer métricas reais para as matérias, você poder visualizar os dados. Então, por exemplo, naquele caso do CEP, das pessoas que eram condenadas por morar em favela, que a Judite mencionou no keynote dela, nós fizemos uma chamada na API do Google Maps, pegamos o endereço de cada uma das pessoas, os mandatos de prisão por tráfico, e a gente pegava a latitude e longitude, colocava no mapa, tinha uma outra API do OpenStreetMaps, e a gente conseguia colocar os pontinhos para poder dar uma olhada antes de ter alguma decisão. A gente chegou a colocar também todos os mandatos de prisão, são 670 mil, no mapa do Brasil. Então a gente tinha bastante chamada, a gente teve que pedir para a Google tem um limite mesmo para assinantes de 50 mil chamadas da API do Google Maps, então nós conseguimos uma chave especial que dava acesso a 1 milhão de chamadas por dia, né? E a gente utilizou 650 mil. Mas o foco da programação é um foco na resolução de um problema, um foco, em geral, de exatas. Isso também é uma grande contribuição para o jornalista, uma forma de pensar diferente. Uma jornalista, ela dizia, meu provérbio favorito é quando reclamamos do código que não funciona, e o Fernando diz, Massanori, a computação é uma ciência exata. Então tinha um código que funcionava, e ela dizia, a gente não mudou nada, e de repente ele deixou de funcionar. Eu falei, se o sistema operacional é o mesmo, a versão do Python é o mesmo, os dados são os mesmos, o código é o mesmo, tem que dar o mesmo resultado. Por isso que programação é uma ciência exata. Aí a gente descobria que, por exemplo, o dado da Anatel, os caras tinham mudado o nome de uma coluna, etc., né? Mas justamente é uma forma de pensar diferente. O jornalista, ele tem uma cabeça, as pessoas de humanas têm uma cabeça solta, assim, né? E essa maleabilidade faz com que você enxergue o mundo de uma forma mais ampla do que uma pessoa de exato. Estou resumindo, mas é uma forma que eu enxergo, né? Eu tenho um pouco essa cabeça de exatas, de humanas. Meu pai, inclusive, ele me sugeriu fazer computação. Eu queria fazer jornalismo, que ele dizia que eu era um pouco porra louca, assim. Então, para colocar um pouco de ordem no meu raciocínio. O jornalismo, ele tem muito interesse em programação. Tem um grupo de jornalismo de dados, com muita gente, e eu achei muito engraçado que eles estavam discutindo qual a melhor IDE, se era Vim, PyCharm, não sei o que, uma coisa típica de grupo de desenvolvedores, né? E o que o jornalismo pode oferecer para os programadores? A reciprocidade. Ele pode oferecer problemas reais de interesse público, saúde, educação, ambiente, política. Scripts que se convertem em histórias de impacto social, como eu falei no painel do SCAF, né? E uma visão mais ampla dos problemas.
esse Jake Van der Plas, que escreveu um livro sobre Data Science, ele falava que uma forma boa de você começar a aprender é atacar o problema. Porque programação serve para você resolver um problema. Mas o mais importante é o problema. O Einstein ele dizia que se você tem 1 hora para resolver um problema, deve dedicar a maior parte do seu tempo para pensar no problema e não na solução concreta. Quando você tem um date, um encontro, para que aquilo dê certo, é importante você ter boas perguntas. A primeira matéria que foi publicada é uma matéria que mostrava o declínio do número de técnicos brasileiros em outras seleções. Então, vocês podem ver que tem uma visualização bonita. E como é que isso aqui foi feito? Por uma raspagem de dados com Beautiful Soup, requests, de um código, vou mostrar depois, de 10, 15 linhas. Essa matéria que fala sobre a evolução da banda larga no Brasil, de 2007 até 2018, a gente vê claramente assim, que tem uma concentração no Sudeste. Você está vendo o Norte e o Nordeste, que você tem um colorido bem menor, né? Então a gente consegue cobrar a Anatel, o governo, as operadoras, dessa falta de crescimento. A mesma base de dados te permite você fazer outras análises. A gente viu que, por exemplo, tem estados que são mais planos, que eles conseguem investir em rádio. A gente vê aqui, por exemplo, Rondônia, uma coisa assim bem díspare, né? A jornalista gostou tanto do Jupyter Notebook que o resultado, o arquivo do CSV resultado, ela chamou de amor eterno, né? Os jornalistas, eles têm uma dificuldade de foco, assim, eles têm uma cabeça bastante dispersa, porque é o jeito deles de matar um leão por dia, as matérias. Uma das coisas curiosas que ajudou a Natália, em concreto, foi o Debug Duck, que é uma coisa que o desenvolvedor usa para conversar sobre o código, né? Então, eu dei o que eu tinha ganhado na palestra que eu dei na PyCon UK, ela ficou feliz da vida. A matéria que a Judith citou sobre o problema do CEP, da Associação ao Tráfico para Pessoas que são moradoras de favela, concretamente a gente teve uma dificuldade muito grande de limpeza de dados, porque as pessoas colocam o endereço de uma forma diferente, e para fazer a limpeza, a gente utilizou a expressão regular. E, para minha surpresa, assim, os jornalistas vibraram com essa coisa de expressão regular, que é uma coisa que, quando você aprende na faculdade, você tem um pouco assim de pé atrás, né? Mas quando você mostra a aplicação concreta, que é a normalização de datas, normalização de penas, o pessoal fica feliz da vida, né? Uma coisa assim espetacular. Nem tudo são flores no desenvolvimento de matérias. Tem algumas coisas que fogem só da programação. E por isso você precisa de uma pessoa que tenha conhecimento de exatas para poder ajudar o jornalista. Por isso que tem essa simbiose boa, né? Nós estávamos baixando todos os dados do Bolsa Família. Aí parou no P de Patrícia. Deu esse erro aqui. Não dá para ver direito, mas se vocês olharem com detalhe, o número da página é 32.768. Uma pessoa que aprende programação sabe que o número inteiro de 2 bytes, se não tiver sinal, vai de 0 até 65.536, e se tiver sinal, são 7 bytes, o maior número vai até 32.768, que é onde estourou a página do Transparência, né? Então, a gente teve que entrar em contato com o pessoal do CGU para poder melhorar esse acesso, né? Só que eles demoraram 10 dias, a gente não conseguiu completar a matéria. Esse é o código dos treinadores.
para baixar os treinadores. Então, é um Beautiful Soup, facinho, nem utilizaram scrap nem nada. Vocês podem ver assim que é bem simples o código. E esse código eu não fiz, foi o jornalista lá que não sabia nada de programação que mexeu, né? Esse é o código para poder fazer análise de dados da Anatel. Uma das coisas que vocês estão vendo, eles estão numa plataforma chamada collabresearch.google.com. Quando o jornalista ele tentou rodar os dados da Anatel no micro lá da redação, ele não aguentou. Principalmente que o micro da redação tem um monte de porcarias aí que não tem nada a ver com o trabalho de análise propriamente dito, né? Então, eles optaram por colocar isso na nuvem, que é a forma que o pessoal costuma fazer. Esse é o código para raspagem de dados do BNMP, que a gente viu como é que era a requisição da API, montou o cabeçalho, e a gente foi baixando todos os estados, os campos que a gente precisava, né? Esse é o primeiro código que não é bonito, porque a Base Nacional de Mandatos de Prisão, quando uma pessoa está fazendo requisições uma atrás da outra, ela derruba a conexão. Depois a gente fez um aprimoramento utilizando o Redis-Kill. O Redis-Kill é uma forma de você fazer um enfileiramento e ele cuida de levantar de novo a requisição, mas foi um aluno meu que ajudou. Tem algumas coisas que foram quebra-galhos, né? Então, por exemplo, para você raspar dados do Twitter, para fazer análise de sentimento, cada token, cada conjunto tem um tempo de vida, né? Normalmente tem uma janela de 15 minutos, você pode acessar 480 mensagens. E não dá, né? Então o que a gente fez? Cada jornalista montou uma aplicação, criou 4 os tokens, e a gente fez uma lista que ficava circulando sem parar para poder baixar as coisas. Então, um quebra-galho, né? Os jornalistas continuam utilizando programação? Sim. Então, apesar de eu ter terminado o meu treinamento, os jornalistas estão utilizando. Essa Natália Portinari fez um Jupyter Notebook sobre as pesquisas eleitorais. Quem encomenda, quais são as pessoas mais envolvidas. E o legal é que isso aqui está aberto, né? Que é uma coisa que não é muito o jeito do geral assim dos veículos. É importante ajudar os iniciantes. Essa é uma foto do Guido. Ele ficou 30 minutos dando atenção para um garotinho que é o filho do Paul Everett, desenvolvedor do PyCharm. Esse ano na PyCon Cleveland, esse garotinho aqui, não fui eu que tirei essa foto, mas eu peguei. O Guido estava pareando na programação de código com um garotinho durante 1 hora aí, uma coisa bacana, né? O criador do Python parear código com a criança. Então respeite as pessoas, né? Não só os iniciantes, mas as pessoas que são de outras áreas. Cada pessoa é única, como uma chave de banco de dados, que é única, né? E é muito importante para a pessoa aquele conhecimento básico que você passa. Mas a jornalista aqui, ela deu a volta olímpica pela redação quando o primeiro script de Python rodou raspando o dado. Programação é uma coisa que exige tentativa e erro. Então, uma ideia legal para você passar para o jornalista, para as pessoas de humanas, que eles vão errar, mas que você está para ajudar eles. A vida é muito curta, então a gente tem que fazer coisas que são importantes. Não precisa fazer uma coisa muito grande. Esse keynote da PyCon UK, uma amiga minha estava falando, é importante um congresso ter uma creche para uma mãe que tem filho pequeno. É importante fazer uma linha de documentação. O abacate é importante. Então, para ajudar, você não precisa ser um super-homem. Basta ser você mesmo, o melhor de você. Não pense muito, colabore. Obrigado.